Abre sua Bíblia no Salmo 121. Salmo 121. É chamado o Salmo do viajor. Salmo daquele que viaja e viajava naquele tempo, no tempo do rei Davi. E descia até o vale e transitava por aquele lugar perigoso. O tema da mensagem não é apenas um tema, mas é a perspectiva de pregação continuada nesse tema, com focos diferentes. É vida cristã equilibrada. E embora os salmos a gente aprende nos seminários, nossos professores e com a literatura teológica, eles não são essencialmente um livro doutrinário. É palavra de Deus, mas a doutrina mesmo nós podemos ver no Novo Testamento e mais precisamente nas cartas. As cartas de Paulo, as cartas gerais. Ali nós temos o que nós chamamos de doutrina da igreja. Mas a vida cristã, ela tem também o seu andar, a sua vivência. E o livro de Salmos é um livro de caráter devocional. É um livro poético, como a gente coloca na categoria, né? Os biblicistas trabalham com essa categoria de um livro poético. Mas é um livro que todo crente deveria ler todo. Porque é um livro que traz não apenas alento à nossa alma, mas traz lições mesmo preciosas para a nossa vida cristã, nesse período de graça que nós temos. Então, vida cristã equilibrada, nós vamos trabalhar nessa manhã em cima desse salmo com montes e vales, e mais vales do que montes. Então eu quero ler com você, sendo que eu lerei a nova versão internacional. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor, nós te agradecemos por termos tua palavra e a responsabilidade, mas também o privilégio de poder expor as Escrituras agora. Nós pedimos a tua dependência e graça para que possamos fazer, Senhor, na orientação e na iluminação do Teu Espírito Santo. E que, ó Deus, o Teu povo entenda, compreenda e todos nós nos dobremos, aceitemos a autoridade das Escrituras. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Montes e vales, irmãos. Montes. Muito bom estar no monte. Ele traz a figura de comunhão com Deus, partindo lá do princípio de um contexto de adoração. Lembramos, sem dúvida, quando falamos de montes, quando Moisés subiu ao Monte Sinai e conversava com Deus, face a face. Tinha uma comunhão tal que a Bíblia diz, a Escritura, que quando ele descia do Monte Sinai, o seu rosto brilhava. Ele tinha um fulgor no seu rosto. E aquilo assustava o povo de Israel. Tanto é que o povo, uma vez, ficou tão assustado, de tal forma, não apenas com o rosto de Moisés, que resplandecia, mas por ouvir também os trovões
que na realidade era a manifestação do falar de Deus e do poder de Deus. E em determinada situação que você há de lembrar nas Escrituras, na narrativa dessa andança do povo no deserto, que o próprio povo chegou e disse: que fale Moisés conosco, mas não o Senhor, porque nós estamos com medo. Era medo mesmo, temor, não é? Porque essas experiências de monte eram marcantes na vida do povo de Deus. Monte era lugar de comunhão, de adoração e muitas vezes alguns sacrifícios, como os altares, eles eram realizados nos montes. O Monte Carmelo, mesmo que nós pregamos tempo desse, era palco de adoração, e o texto que nós trouxemos para a igreja, a palavra sobre vida no altar, fez alusão direta a ele. Isso no Monte Carmelo. No Novo Testamento, no período de graça, na vinda de Cristo, nós notamos que Jesus, determinada vez, ele pegou os discípulos, alguns discípulos, geralmente era o trio que ele fazia, lançava mão, não é? Pedro, Tiago e João, subiram ao monte, e ali houve uma transfiguração. Ou seja, algo que até dentro do aspecto teológico se torna complicado explicar. Porque não foi sonho, mas foi um tipo de visão que aqueles discípulos e o próprio Cristo ali presente, eles experimentaram a tal ponto daquilo vislumbrar de forma tão grande Pedro, que ele disse: Senhor, bom esse lugar, vamos morar aqui, vamos descer mais não para o vale, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda, porque o texto diz, inclusive de 2 evangelhos, que dentro dessa experiência surgiram 2 figuras do Antigo Testamento que falavam com Cristo, que hoje o segmento espírita faz uso para poder provar, não é, de que é possível comunicação com os mortos. Apenas lembrando que a Bíblia não narra a morte desses 2 personagens, embora de um é muito claro, a morte de Moisés, porque Moisés, a Bíblia diz que quem sepultou, você vai ver isso lá, claramente. De fato Moisés morreu, mas não entra em detalhes, quem sepultou foi o Senhor, quem sabe para não ser objeto de culto depois, aquele homem que foi um tipo de semideus para o povo de Israel, embora em determinada situação quase foi apedrejado, porque faltou água para o povo, não é? E Elias, que esse na realidade a Bíblia não faz menção de sua morte, porque de maneira fenomenal, surpreendente, as Escrituras dizem que ele foi trasladado em carruagem de fogo, e é isso que a Bíblia diz, e nós não temos como crentes duvidar disso. Nós aceitamos como realidade, não é? Então, o monte é esse lugar. Hoje, no contexto de hoje, há quem queira espiritualizar demais a questão do monte. Inclusive, nos serve um monte aqui em Aracaju para fazer orações. Tem que ir, às vezes, para Israel, para orar lá no monte de Israel, para ter um resultado, não é, de intercessão. E nós não pegamos esse caminho de forma alguma, porque tudo isso já passou. O próprio Jesus dizendo àquela mulher samaritana, dizendo: ô mulher, não é no monte tal, nem em lugar tal, que se deve adorar a Deus, não. O verdadeiro adorador, ele adorará em espírito e em verdade em qualquer lugar. Foi quebrado esse negócio de monte, de vale. O local agora, ele é de só menos importância, porque naquele tempo era preciso. Então, irmãos, para com esse negócio de você ir para monte levar pedido, não é? E você dizer que Deus está ouvindo porque ali está fazendo o pedido no monte tal, monte tal. Houve um período aí, quem às vezes não passou, né?
Mas aqui, em um determinado momento da nossa vida, que a gente aqui teve um grupo que a gente ia para o monte mesmo. Né? E eu tocava e ia no meio, mas não ia porque apenas tocava. É porque eu queria orar também, não é? E eu tocava violão e acompanhava o grupo. Alguns aqui, estou falando para alguns que estavam naqueles sábados que nós subíamos no monte, ali no Sol Nascente, né? Que hoje não existe mais, ali é tudo hoje condomínio, mas subíamos ali, íamos orar ali. Grupo aqui, o pastor Jabes preocupado com a gente, tomou conhecimento, missionária Socorro, chamou o grupo, com muita sabedoria, ele foi muito sábio. Porque ele poderia chegar e descer o cajado. Diz, mas como é que pode? Vocês não estão recebendo doutrina aqui, não. Não está tendo culto de oração. Venha na jornada de oração. Venha na terça-feira. Nesse tempo tinha não, mas tinha mais. Todos os dias, de segunda a sexta, tinha o minuto com Deus. Meia hora com Deus, encontro com Deus. Que era de meio-dia. Quem é que lembra? De meio-dia, meio-dia e meia. E aí, quem sabe, ele podia... Diácono Janildo chegar e dizer, não está tendo oração aqui, não precisa ir buscar em monte. Mas ele disse, meus filhos, meus queridos, Paulo Sérgio, você está no meio também. Pastor, estou aqui. Estou tocando, mas quero orar também. E esse grupo aqui, e nós subíamos ali, mas ele foi tão cuidadoso e orientou a gente, orientou com muito amor pastoral. Às vezes quando era muito contundente mesmo, era firme. E nós necessitávamos disso, não é? Mas às vezes ele vinha com cuidado paternal mesmo, mas muito seguro e nos orientou de forma que daquele grupo, irmãos, hoje tem um pastor aqui, tem outro pastor lá em Palmas, tem hoje missionária lá em Salgado, Nádia, hoje tem gente aqui que está servindo ao Senhor. Daquele grupo todos estão servindo ao Senhor. Um ou outro que está distante, mesmo assim que a gente não tem muita informação. Mas aquele período, foi um período que a gente, às vezes, pela dimensão de um lugar mais tranquilo, mas essa ideia, quem sabe também, desse negócio de monte. Lembro que um sábado à noite nós chegamos nesse lugar, ali onde era o Sol Nascente, e orávamos, íamos mais cedo para sair pelo menos 10 horas da noite de lá. E domingo estava aqui. E esse negócio não está aqui não, domingo estávamos aqui. Não é? Estávamos aqui, inclusive, orando 7 horas da manhã. Antes da escola bíblica dominical, tínhamos também oração aqui. E aí encontramos, Elisiel, a polícia lá embaixo. E disse, o que é que vocês vão fazer em cima? Disse, a gente vai orar, vai subir aí para orar. Disse, olha, se vocês subirem aí, nós não vamos responsabilizar não. Porque subiram aí umas pessoas aí e tal, e a gente está atrás deles. Entendeu? E eles subiram aí. Nós recomendamos que vocês subam. Aí naquele dia a gente, com a orientação da PM, disse, vamos orar em outro lugar, vamos orar em outra casa. Né? Não dá para subir aí. E a polícia subiu para trás lá dos sujeitos lá. Lugar de comunhão, lugar de adoração, mas tente, irmãos, em nome de Jesus. Quando você vê um pregador que não convém aqui, porque eu não vou citar nunca de púlpito, denominação A ou B, igreja A ou B, ou pastor A ou B. Jamais. Às vezes nós não concordamos com eles, mas não é o fato de nós aqui, muitas vezes, malharmos de púlpito. Não é? E eu não gosto quando faz também de púlpito, pelo menos daqui. Porque nós sabemos, isso é público e notório, mas quando você vê um pregador dizendo, olha, nós estamos aqui no monte tal, porque Deus vai atender, e aí tire isso da sua mente. Mas monte na Bíblia traz essa metáfora da comunhão, da adoração, do momento precioso que nós temos, ilustrados nas palavras de Deus, na palavra de Deus, né, desde lá da antiga aliança até a nova aliança. Mas o importante, sabe o que é? É que nessa transfiguração, nesse episódio, some depois, desaparece Moisés, que era representando ali, segundo os estudiosos, a lei, não é? Desaparece Elias, que era representando os profetas, que também passaram, e fica Cristo ali, e ouve-se uma voz do céu, e os discípulos ouviram muito bem, dizendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Ou seja, agora não há mais monte,
Agora é Cristo a voz de Deus e é Deus para todos nós. Ele é a revelação de Deus. A plenitude de Deus, como disse Paulo aos Colossenses, está habitando em Cristo Jesus. Isso é monte. Mas nessa manhã também nós vamos ao vale. Aliás, nós vamos descer agora ao vale. O salmista no Salmo 121, que Jailton canta muito bem, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Já fiz menção aqui em um culto desse de quinta-feira. O salmista, irmãos, estava onde? Ele estava no vale. Porque vale é perto de monte. Se existe vale é porque existe monte. O vale, dentro desse contexto aqui, era um lugar de perigo. Assaltantes desciam e esperavam atrás das montanhas as suas vítimas. E semelhante àquela parábola do bom samaritano, muitas vezes roubava, deixava quase morto e algumas vezes mesmo matava. Era um lugar de perigo, não era um lugar bom. Era um lugar de sombra, era um lugar de dificuldade. Era um lugar que a pessoa muitas vezes era obrigada a passar, porque era a transição de uma cidade para outra, porque as cidades eram construídas, lembre-se disso, nos montes, geralmente, por questão de segurança, não é? Mas para você passar de uma cidade a outra, nesse tempo aqui, você tinha que descer ao vale. Você tinha que descer ao vale. E o salmista aqui estava no vale. Porque ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. Eu elevo os meus olhos para os montes. Ou seja, ele estava no vale. Ele tinha descido ao vale. Uma vida cristã equilibrada, meus irmãos, é uma vida que entende que a vida cristã não é feita só de monte. Mas existem também os vales. Se você pensa que a vida cristã é só de plenitude, de monte, de vivência no monte, de morada no monte, de sonhos no monte, de visões no monte, você está enganado. Porque existem os vales e nós descemos a eles. O salmista estava no vale. E no vale ele eleva o seu olhar. No vale ele busca socorro. Porque ele mesmo pergunta, eu estou num vale, eu estou no lugar de perigo, eu estou no lugar de dificuldade. A minha vida aqui está sujeita a situações que eu nem sei quais são, mas de onde é que pode me vir o socorro? De onde me virá o socorro? Ele mesmo faz a pergunta. E é interessante que ele mesmo responde. O meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que é isso, irmãos? Segundo estudiosos nessa expressão desse versículo 2 desse salmo, o salmista está dizendo aqui, eu na realidade reconheço que eu estou no vale. O vale não é uma ilusão, porque não adianta às vezes a gente mascarar uma realidade de dificuldade em nossa vida. Eu não sei se você conhece gente, que muitas vezes a gente sabe que está no vale, mas ela vive uma vida de aparência. E quem sabe ela quer demonstrar que a dificuldade não é tanta assim. Ela quer minimizar os seus problemas. Quem sabe ela não quer expor a sua dor, eu sei, entendo até. Mas quando nós estamos no vale, irmãos, isso é público e notório. E ele diz aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, eu estou reconhecendo que também esse Deus, esse Deus que eu estou elevando o meu olhar e buscando o meu socorro, Ele tem poder
de estar comigo aqui nesse vale, porque foi Ele quem criou os montes e os vales. Foi Ele quem criou o céu e a terra. Foi Ele quem criou o universo. Eu lembro a você que planeta Terra é apenas um dos planetas que nós temos em nosso sistema. O universo é muito maior do que esse local, Terra, que nós estamos. Inclusive, há um espaço sideral enorme que nós não alcançamos com o nosso olhar. E foi o Senhor quem fez. E foi o Senhor quem fez. O salmista está dizendo aqui para mim, para você como lição, eu preciso descer ao vale, estou no vale, mas eu reconheço que aquele que é maior do que os vales, aquele que é criador do céu e da terra, aquele que detém todo o poder, aquele que pega o mundo em sua mão, Ele está comigo. Ele está comigo. Eu não sei aqui quantos conhecem quebra-cabeças, aqueles grandes, não é um quebra-cabeça facinho não, que Isaac está montando não lá, entendeu? São aqueles difíceis, de você juntar peças, e que leva tempo para aquilo, não é? Enquanto a gente está quebrando a cabeça às vezes para ver as peças que se encaixam, Deus de cima, o Deus do céu e da terra, Ele já sabe como é o completo. Você está entendendo isso? Ele já sabe que você está no monte, que você pode passar por vales. Mas vamos adiante. Versículo 3 diz, Ele não permitirá, esse Deus poderoso que fez o céu e a terra, não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Ele não permitirá que você tropece e caia. Porque no vale há muitas pedras. Inclusive, queda é um negócio assim tão estranho que você não controla. Tropeçou para você controlar, só sabe isso quem caiu aqui. Aliás, todos nós caímos, viu? É porque você não lembra. Mas toda criança, para aprender a dar, ela tem suas quedas, não tem como, não é? Mas pergunta a um idoso, aquela queda dentro do banheiro, que não teve quem controlasse. Não teve como ele dizer, espera aí, corpo, para aí um pouquinho. Não tem como, irmãos. Aquele tropeção que você dá para frente, que você não sabe onde vai parar. Não tem controle. Você imagine alguém descendo um monte e derrapando nessas pedras que existem nos vales. E que algumas delas parece que têm a forma de roda. As rolimãs. Que você vai ali e se sente totalmente, se sente não, está inseguro. Aí o salmista vem dizer, Ele não permitirá que o meu pé tropece em alguma pedra. Sabe o que é isso aqui? É o Deus que vai confirmando os meus passos. Inclusive tem um texto nas Escrituras que diz, Senhor, o salmista faz a oração, Senhor, confirma os meus passos. Confirma os meus passos, o meu andar. É o Deus que vela. Veja bem, Ele não nos isenta do vale, permite o vale e muitas vezes até nos empurra para o vale, viu? Porque Deus faz o que Ele quer. Ele levou o povo para o deserto. O que é que não pode deixar você no vale? E eu também, nós descemos até lá. Você sabendo que a nossa vida, esse equilíbrio entre monte e vale, monte e vale, monte e vale, é algo que precisa ser normal na vida cristã. Um crente equilibrado é um crente que vai ver um monte e vai dizer, oh, é bom estar aqui, Senhor, que maravilha, que paz, que calmaria, que bênção. Mas quando vem o vale, por que vem? Porque alguém já disse, eu repito, não é? Depois de um grande monte, vem um grande vale na sua vida. Mas é um Deus que permite o vale, mas não nos abandona no vale. Ele não permite que o nosso pé tropece. O seu protetor não cochila. Ele se mantém alerta. Cochilo, irmãos, é um negócio tão interessante.
Aqui alguns já fizeram essa loucura, não é? De pegar uma estrada, cansado para alcançar, quem sabe, os objetivos, as metas, até com um desejo salutar, dormir em casa. Quem é que não já pensou isso? Vou dormir em casa. Só que cada um se conhece. Tem gente que dorme aqui no culto. Você imagina dirigindo, às vezes num ar-condicionado tranquilo, uma estrada com um trajeto sem curvas, e você vai lá e quando você percebe, porque você não sabe, duvido que você saiba, o momento exato que você dormiu ontem à noite. Você sabe em que hora dormiu, tudo bem. Mas você sabe em que minuto você deitou e pegou no sono, até aceito. Agora você sabe os segundos que você começou a dormir, você não sabe. Não é a minha área, por isso que não falo de cátedra. Mas nós não guardamos isso. O cérebro simplesmente ele faz isso, ops. Eu quero descanso. E ele apaga. Por isso grandes acidentes ocorrem em rodovias. Porque, às vezes até de olho aberto, eu já ouvi esse negócio, nunca aconteceu comigo, mas até de olho aberto, os olhos estão abertos, mas a mente está fechada. O cérebro está fechado porque ele cochilou. E quando acorda tem uma tragédia. Com o nosso Deus não ocorre sono nem cochilo. É o Deus que não, tosquenejar, talvez tenha na sua Bíblia aí, não é? Tosquenejar, o que é isso? Tosquenejar é não cochilar, é um Deus que não cochila. Cochila que é algo rapidinho, aquele cochilozinho depois do almoço da tarde, nem isso Deus faz, porque Ele não tem necessidade de cochilo nem de dormir. Por isso que algumas expressões nós podemos usar metaforicamente para Deus, como Ele tem o braço, Ele tem a sua mente, como Ele tem algumas figuras nós podemos usar, mas jamais nós podemos usar que Deus dorme, que Deus sonha, porque Ele é todo poderoso. Ele nem sonha, e Ele nem dorme, e Ele nem tem pesadelo, nem Ele chora. Por quê? Porque Ele é autossuficiente e todo-poderoso. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Você que está no vale, você que desceu ao vale, você que está enfrentando o vale. Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Sombra que o protege. Ele está à sua direita. É interessante falar em sombra. Nós lembramos logo do Salmo 91, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. E aí eu vendo o comentário, porque pregador tem que ter bons comentários. Um dos comentaristas bíblicos bons, ele diz, é interessante que fala em sombra, mas não fala no objeto. Porque se existe sombra, a sombra não existe no vácuo. É porque existe Deus. O edifício só projeta a sua sombra, porque Ele está ali, e Ele é autossuficiente para projetar sombra. Se não existisse, não projetaria a sombra, porque aquilo que é invisível, aquilo que não é tangível, palpável, embora nós não podemos pegar em Deus e tocar em Deus, porque é um ser espiritual, mas aqui é a realidade da existência de Deus, é um Deus que existe, é um Deus que projeta sombra, descanso, verdadeiro diante do sol escaldante que muitas vezes o vale propicia. Porque, a bem da verdade, qual é a cobertura que o vale tem? Nenhuma. Você está totalmente exposto, uma verdadeira depressão mesmo. Lá embaixo. E sem cobertura nenhuma. Aí o Senhor vem e diz, olha, você é a sua sombra. E vou te guiar. Embora a expressão guiar aqui não tem. Mas é muito semelhante esse texto com o contexto do povo de Israel. Ô Israel, eu vou fazer com você o seguinte. Você vai para o deserto, mas você não vai ficar desamparado no deserto.
Eu vou proteger você de dia com uma nuvem, que vai ser minha presença ali, ó, cobrindo vocês. Vou estar ali na nuvem. E à noite com uma coluna de fogo. Oh, coisa gloriosa, irmãos. Aí ele vem e diz aqui, eu vou proteger você com a minha sombra, eu existo. Eu não sou um vácuo. Eu tenho uma identidade real mesmo. Eu não sou essência, como algum grupo queira dizer. Eu estou vivo plenamente, existo e vou te guiar com a minha mão direita. Eu sei que tem alguns esquerdos aqui, né? Canhestros, né? E diz que são os mais habilidosos. Eu tenho uma irmã que ela escreve com as duas mãos. Ela, na verdade, é canhestra, né? Mas aí a professora, na época, isso, década de 70, os irmãos hão de convir isso, hoje não é admissível no contexto da escolarização atual, né? Da educação formal atual. A professora não vai ter que escrever com a direita. Então ela escrevia com a direita na escola, mas a mente dela, né? Em casa, escrevia. Então hoje ela escreve com as duas. Facilmente. Diz que são os mais habilidosos, os melhores jogadores de futebol. Não vou nem tocar no time aqui, para não causar ciúme em um e outro. Mas os melhores jogadores de futebol, de vôlei, dos esportes, eles são canhestros. Isso já é comprovado. Não é? São habilidosos. Inclusive tinha na Bíblia um Eude, não é? É essa a expressão dele. E era esquerdo, ele é canhestro. E tinha uma habilidade enorme em lidar na guerra. O Eude, não é? Mas, nesse tempo do salmista, canhestro, a força da mão direita não era valorizada. Quando havia a expressão a mão direita, era a mão da força. A maioria aqui, quer ver uma prova disso? Vamos fazer aqui uma sondagem rápida. Tem irmãos que não vai levantar a mão. Dizem, pastor, estou fazendo esse negócio agora no culto para quê? Mas só para provar. Quem é aqui canhestro, esquerdo? Levanta a mão aí. Quem é esquerdo? Pode ter vergonha não. Eu não sou, não levantar porque eu não sou. Pronto. Está vendo, né? Pronto. Quem é direito? Todos são, mas aqui escrevem com a mão direita, né? Maioria. Então, são questões neurológicas que não cabem aqui uma explicação, mas a mão direita era a mão da força. Era a mão do braço forte. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Eu vou te guiar com o meu poder. Eu vou te guiar com a minha mão direita. Você estará orientado e guiado no vale pela mão direita. Vida cristã equilibrada é perceber que, embora no vale, eu tenho um Deus que me guia com a mão direita. E aí nós vamos chegando ao final desse salmo. Ele diz, de dia o sol não o ferirá, não te molestará, em outra versão, nem a lua de noite, nem sol, nem lua, nem sol, nem lua. E lua molesta, sol a gente sabe já, porque o calor desses dias não tem sido fácil não. Eu confesso a você, sou aracajuano, Sergipe de Aracaju, e não lembro anos que nós vivenciamos 35 graus, como tem sido feito, né? Embora a gente recebeu aqui um missionário que veio da África, atua na África, né? E ele disse que lá é 56 graus na sombra, numa boa. E se você quiser mais calor, fale depois com o pastor Flávio para ver quanto em Cuiabá faz nesse período aí, não é? Período de maior calor. Se não é um pouquinho mais do que isso aí, hein, pastor Flávio? Mas do sol a gente reconhece. Os negros, como eu, nós temos uma vantagem, suportamos mais sol do que os brancos. Vá ficar à exposição, você que tem a pele clara, por muito tempo no sol, não é? Para você ver como você vai ferir a sua pele. E lua, fere como? E sol, tudo bem. Irmãos, fui saber o que quer dizer isso.
Aqui, na verdade, é uma poesia. Lembremos, poesia, livro de Salmo, poesia. Ele está dizendo, eu vou estar com você e vou proteger você no vale dia e noite. Ou seja, eu vou estar com você 24 horas. Eu vou estar com você de dia e de noite. E noite na Bíblia também tem um contexto de dificuldade. A gente lembra de Atos 16, Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite. Lembra o que foi que ocorreu, né? Perto da meia-noite, quando estavam presos, começaram a cantar. Lembro do salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então noite também aqui é sinônimo de luta, de dificuldade. Pelo dia nós percebemos os perigos com maior facilidade, mas a noite ela esconde perigos para a nossa vida que nós não temos a dimensão. Deus está dizendo aqui para a gente, irmãos, e disse através do salmista, eu estou com você, eu estou com você. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Em outras versões tem entrada e saída, outras de saída e entrada. Não importa. Vida cristã equilibrada é a vida que vai ter a percepção clara de que saindo ou chegando, você não está só. Saindo ou chegando. Vida cristã equilibrada é saber que você está numa trajetória de vida cristã e quem sabe passando pelo vale realmente, mas você não está só. Por isso que lá no salmo mais lido de todos, Salmo 23, versículo 4, diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque era de morte mesmo o vale, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Vida cristã equilibrada, meus irmãos, é perceber que seja no monte, seja no vale, seja na calmaria, seja na tempestade, que é a próxima, quem sabe, pela graça de Deus, mensagem que nós vamos receber, se dois opostos aí de calmaria e tempestade. Seja na igreja, ou seja em casa, seja no trabalho, seja na rodovia, seja indo para o trabalho num voo aéreo, seja onde for. Embora com os cuidados benditos aqui pela nossa enfermeira Shirley, mas seja com coronavírus ou sem coronavírus, saber que Deus está conosco. A companhia de Deus faz toda a diferença. Agora, alguém já disse que estar do lado de Deus é até fácil. Vai perguntar ao brasileiro, com algumas exceções, porque o número de ateus, agnósticos, tem crescido. E não é em vão, é porque eles, embora não vão deixar de falar em Deus e sempre vão mencionar Deus, vão escrever sobre Deus. Porque eu não sei porque todo ateu e agnóstico fala um pouco, muito mais de Deus do que... Não é? Mas, pergunte a qualquer brasileiro, não, eu creio em Deus. Deus está comigo. Deus é falado, meus irmãos, em quase todas as religiões. Aí alguém disse, olha, estar do lado de Deus é fácil. A questão é se Deus está ao nosso lado. Por quê? Porque Deus anda, embora a Bíblia diz que o sol nasce para todos, e a bondade de Deus na realidade é para todos. No âmbito de fauna, de flora, de natureza. Mas Deus anda, esse andar aqui é comunhão com quem tem aliança com Ele. Com quem tem compromisso com Ele. E andou Enoque com Deus. E andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. A companhia de Deus faz toda a diferença. Vida cristã equilibrada, irmãos, é quando percebemos essa companhia real em nossa vida.
real. Essa mensagem vai ser só mais uma mensagem. Se você não souber o que é passar por vale. Essa mensagem vai ser apenas só uma mensagem. Se você mesmo no vale, você ouvir e não entender plenamente e não aceitar, porque às vezes a gente entende, mas não aceita. De que existe um Deus que está no monte, mas está no vale, está na luta, está na prova, está na dor, está na vitória, está em qualquer lugar que nós estivermos, por graça e misericórdia dele. Amém? Essa mensagem não termina aqui, porque não sei quantas outras virão com vida cristã equilibrada. Mas por essa aqui, que nós possamos nessa noite, nessa manhã, aliás, entendermos plenamente o que Deus está falando para nós. Quero orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos, porque embora nos vales ou nos montes, não importa, embora o monte é muito melhor, mas o vale também, Senhor, nos traz lições e uma presença tão real em nossa vida. Quem sabe tem gente aqui que está passando o vale que precisava dessa mensagem, porque não é em vão que o Senhor coloca na mente do pregador e no coração do pregador para trazer palavra como essa. Portanto, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos fortalecimento e graça. Nós não pedimos que o vale não exista, porque isso não é possível, nós sabemos. Ele faz parte da vida cristã. Mas, ó Deus, dá-nos a graça que no vale nós possamos ter as maiores e melhores experiências contigo. Porque é assim que ocorre. As melhores e maiores experiências do cristão estão no vale e não no monte. Que, ó Deus, aprova o Senhor nessa manhã edificar o teu povo. E que ninguém saia com fome. Por favor, Senhor, que ninguém saia com fome aqui nessa manhã. Que ninguém saia com fome espiritual. Que essa palavra, Senhor, que foi servida agora no prato maravilhoso que são as Escrituras, o teu povo possa se alimentar e esse alimento possa descer até o coração e possa trazer saúde, fortalecimento e graça. Nós queremos, ó Deus, mais de Cristo Jesus cada dia em nossa vida. O nosso Senhor, que é sombra, que é poder, que é graça, nós queremos, nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Cantemos esse hino.